Momento com Deus, na casa de oração Amor e Graça. Na voz da pastora Marli. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nesta manhã eu quero ler uma palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus quer falar com mulheres, homens nesta manhã, pessoas que precisam mudar, ter mudança. E eu vou ler, vou falar sobre três mulheres diferentes que tiveram três problemas diferentes. Você vai entender através da palavra de Deus. A primeira palavra que eu quero ler, que está em Esther, no versículo 1, capítulo. Eu vou ler do número 3 em diante, que diz assim: no terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os sociais servidores. Estavam presentes também o chefe dos exércitos da Pérsia, da Média, governadores e gente da nobreza da província. Durante 6 meses, Xerxes exibiu toda a riqueza do seu reino, luxo, resplendor do sua corte. Depois de 6 meses, ele ofereceu no jardim do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto rico como os pobres. Festa durou uma semana. No pátio estava todo enfeitado com cortinas, algodão branco, azuis amarradas com cordões de fino linho vermelho, e que estava preso por argolas de prata. Colunas de mármores, piso eram feitos de latrilhos azuis e mármores branco desperorada e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofá de ouro e de prata. Convidados estavam as bebidas com copos de ouro, todos eles diferentes um dos outros. O rei mandou que seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber quando quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que avisassem todos os hóspedes quando vinham eles quisessem. A rainha Veste também ofereceu ao palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia do banquete, o rei já havia bebido bastante vinho, estava muito alegre e mandou chamar os 7 eunucos que eram os seus servidores particulares, e eles chamaram Neumã, Bizar, Arbon e Ibgaíta e Abagade, Zetar, Carcas, e o rei ordenou que fosse buscar a rainha Veste, que ela tivesse com a coroa da rainha na cabeça. Ela era muito bonita e queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza, mas a rainha não entendeu a ordem do rei, por isso ficou furioso. Antes que tomasse qualquer decisão, o rei consultava os entendidos, questões de lei e costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros e quem ele tinha mais confiança, isso, Carcenas, Setar, Admitar, Tarsis e Meres, Marcena, Memuca. Esses eram
os 7 ministros da Pérsia e da Média que ocupavam a mais alta posição do reino, serviam como um conselheiro íntimo do rei. E ele perguntou ao rei Xerxes: Mandei por meio de meus servidores uma ordem à rainha Veste, mas ela não obedeceu de acordo com a lei. O que devo fazer ser feito? Ser feito. Aí Memuca disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa, e não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra homens de toda a província, reinos, pois quando todos os reinos, mulheres souberem do o que a rainha fez, elas irão desprezar o seu marido e vão dizer: Rei Xerxes mandou buscar a rainha Veste e ela não foi. Hoje mesmo, continuou, mulheres das alta autoridade da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Veste fez e vão contar a seus maridos por toda parte, e as mulheres não respeitarão os seus maridos, mas os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for a sua vontade, rei, assine um decreto proibindo a rainha Veste aparecer na presença do Senhor. Mande escrever isso nos livros da lei da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que a Veste para ser rainha no lugar. E quando ordene, o rei foi anunciado por todo este enorme reino. Então todas as mulheres tratarão com respeito seus maridos, sejam rico ou pobre. E o rei e seus ministros gostaram da ideia e fez que Menuca tinha sugerido. Ele enviou carta a toda a província do reino, cada carta na língua escrita a cada província e cada povo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora quero ler aqui na mesma Esther, mas o capítulo 2, versículo 6 em diante, que diz assim: quando o rei Nabucodonosor na Babilônia levou em Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, isto é, Esther, uma moça bonita, formosa. Os pais dela tinham morrido. Mordecai havia dotado a menina e tinha criado como se fosse sua filha. E quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Susana, capital, entregue aos cuidados de Hegai, chefe de harém do palácio. Dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza, comida especial. Arranjou 7 das mulheres empregadas do palácio para cuidarem dela. Colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos de haver. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado. Não disse nada a ninguém a respeito da sua raça, dos seus parentes. Todo dia Mordecai passava em frente do pátio, porém, para saber como Esther estava. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero ler também aqui em 1 Samuel,
25, só que eu vou ler do 25 do 9 em diante, que diz assim: o homem de Davi foram e deram o recado, Nabal em nome de Davi, então ficaram esperando. Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje dia há muito escravo que fogem dos seus donos, e o meu pão e a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, não darei a homem que nem sei de onde vieram os homens. Davi voltarem e contaram que Nabal tinha dito. Então Davi põe as suas espadas nos cintos, todos obedeçam. Davi também pegou a sua espada, saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, e quando 200 ficaram atrás com a bagagem, um dos empregados de Nabal disse a Abigail, mulher de Nabal: Senhora, soube Davi enviou ao deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele tratou mal, e no entanto eles têm sido muito bom para a gente e nunca nos incomodaram. Durante todo o tempo em que tivemos com eles no campo, não roubaram nada, nem nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que tivemos com ele, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso, resolva que fazer isso poderia vir ser um desastre para o nosso patrão, toda a sua família. Ele então, mal que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 adres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, mais 200 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas, 200 passas de figo seco, e pôs tudo sobre jumento. Então disse aos empregados: vão em frente, que eu vou atrás. Porém não contou nada a seu marido. Abigail, montada em seu jumento, de repente, numa curva, na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham à sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger propriedade desse homem aqui no deserto e não roubamos nada ele que era dele, e assim é que ele me paga, ajudando-lhe. Dei o que Deus me castigue se eu não matar até o último daquele homem antes de amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa e ajoelhou diante dele e encostou o rosto no chão. Ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e a seus pés, dizendo: por favor, Senhor, desculpe-me, eu sou a culpada, por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesmo não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse, matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida, pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos, todos os que querem prejudicá-lo, serão castigados como Nabal. O Senhor faça, por favor, de aceitar esses presentes que eu lhe trouxe e entregue a seus homens.
Por Deus, perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei também, e os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém atacar, tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós estamos, essa palavra que o Senhor me deu, fala sobre 3 mulheres. Abigail era uma mulher inteligente, uma mulher abençoada por Deus, que confiava em Deus, cria, mas ela tinha um marido que ele era alcoólatra, ele era ruim, ele era mau, era tolo, como diz ela, falou ali, o seu nome significava Nércio, tolo. Ele era muito ruim e ainda era alcoólatra, bebia, abusava talvez dela, fazia tantas coisas ruins. E quando eu li ali também Esther e Veste, o que eu quero te falar nesta manhã dessas 3 mulheres. São mulheres, cada uma tem as suas dificuldades, cada uma são diferentes, mas elas têm as suas qualidades e seus erros também. Louvado seja o nome do Senhor. A rainha Veste ela era rainha. Ela tinha o seu reinado, ela tinha tudo na vida. Ela tinha tudo de bom, tinha seu reinado, seu esposo. Ela tinha as melhores coisas, louvado seja o nome do Senhor, mas era tola. Ela não sabia dar valor àquilo que o Senhor colocou nas mãos dela, deu para ela, tanto que ela acabou perdendo o seu reinado, porque não soube dar valor àquilo que Deus deu. Louvado seja o nome do Senhor, que eu quero te dizer nesta manhã, que muitas mulheres hoje têm tudo também na sua vida, têm a sua casa, seu esposo, a sua família, seus filhos, mas não dão valor. Não dão valor àquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, porque você é ingrata, porque que muitas vezes você reclama, murmura de tudo aquilo que Deus te colocou. Assim era essa rainha, ela tinha de tudo, mas ela não era, nunca ficou satisfeita com aquilo que tinha, entanto que ela acabou perdendo. Muitas mulheres hoje têm a sua casa, seu esposo, seus filhos, mas perde porque são tolas, porque não sabe, não tem sabedoria, porque não tem Deus na sua vida, porque quando você tem Deus, tem o Espírito Santo, ele te dá sabedoria para você viver a sua vida com a sua família, com seu esposo, você respeita ele, você dá amor, dá carinho. E aqui nós vemos também a Esther, uma menina que perdeu a sua família. Ela é órfã, perdeu tudo, a sua família na guerra. E ainda veio como prisioneira. E o tio dela que criou ela como filha dele, louvado seja o nome do Senhor, mas uma menina simples, uma menina que cria em Deus, que confiava no Senhor, tinha Deus dentro do seu coração, e ela sabia que Deus era com ela e ela tinha sabedoria do Espírito Santo, sabedoria de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim Deus fez ela rainha, de órfã ela virou uma rainha. Ela conquistou o amor daquele rei. Louvado seja o nome do Senhor. E você, mulher, hoje, Deus está aqui falando com você. Deus quer tratar com mulheres hoje que não dá valor em tudo que tem na vida. Deus fala para você: ei, eu tenho dado tudo para você, do bom e do melhor, mas você não tem dado valor, você reclama, você murmura. Mulher, você que é
tola, que não dá valor para nada. Tudo que você tem, nada tá bom, nada tá satisfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus hoje quer tratar com você, Deus quer mudar essa história da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abigail, ela tinha aquele homem que era bêbado, ele era ruim, mas ela sabia lidar, ela tinha aquele amor, aquele carinho, porque Deus dava sabedoria para lidar com ele, e ela ali livrou a sua casa da morte, porque ali quando Davi veio, ele estava pronto para matar todos daquela casa, porque ele ficou tão irado, porque ele ajudou lá muitas vezes Nabael, mas ele não quis saber. Louvado seja o nome do Senhor, ele era tão ingrato, era tão ruim, mas aí Deus deu sabedoria para Abigail. Abigail foi lá, quando os empregados falaram, ei, olha, vieram aqui, Davi, vieram pedir ajuda, pedir comida, Nabal não deu, tratou mal, ela praticamente correu ver as coisas, foi de encontro para livrar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, mulher, o que você tem feito para livrar a tua casa da maldade, da ruindade, das tuas coisas deste mundo? Muitas mulheres hoje são infelizes, são frustradas, né, na vida sentimental, porque elas não sabem dar valor àquilo que Deus deu. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos que Esther era órfã, podia ser amarga, ser ruim, ser difícil, porque ela perdeu tudo. Tinha perdido sua família, seus pais, avós, tudo, só restou aquele tio que criou ela, mas ela era doce, amável, tanto que Deus fez com que ela ficasse no lugar daquela rainha. Ela se tornou rainha e ainda salvou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor da morte. Olha, mulheradas, olha vocês, o que vocês têm feito pela tua família. Muitas hoje são ingratas. Quantas mulheres que não estão satisfeitas com a sua vida sentimental, querem viver sua própria vida, fazer aquilo que bem quer, mas Deus está dizendo, ei, mulheres, deem valor para aquilo que Deus tem colocado na tua vida, se respeitem, sejam mulheres virtuosas, mulheres valorosas, como essas mulheres foram. Abigail, Esther, Javeste, ela não deu valor porque ela era tola, era uma nércia, não sabia dar valor àquilo que Deus colocou na sua mão, perdeu o seu reinado. E ainda a palavra de Deus não fala mais o que houve, o que aconteceu com ela. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela não soube dar valor. Mas essas outras duas mulheres, elas venceram, elas estão aqui hoje na Bíblia como exemplo, como mulheres virtuosas, mulheres que dão valor àquilo que Deus colocou nas suas mãos e que são hoje grandes mulheres valorosas. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, mulher, Deus tem colocado coisas nas tuas mãos para você cuidar. Muitas mulheres não dão valor porque tem a sua casa, seu esposo, seus filhos, trato de qualquer maneira, como que você quer. Às vezes ainda reclama que o seu esposo é ruim, mas como que você quer que você seja bem tratada, se você trata ele mal? Se você não dá valor para o seu esposo, sempre está xingando, falando coisas ruins. Se você, como que você quer ser bem tratada se você não trata ele? Porque num casamento, amados, nós temos que ter
consciência que nós somos uma só carne. E se você quer ser bem tratada, ser uma mulher abençoada na sua casa, então trate o seu esposo como você queria ser tratado. Então ele vai tratar você da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje o que acontece? Não tem acontecido isso. Quantos casamentos têm sido destruídos? O inimigo tem posto quantas coisas na cabeça das mulheres, orgulho, soberba, elas querem ser mais do que um homem, querem mandar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também deixar aqui ler para você entender, amadas. Aqui fala aqui em Efésios 5, no versículo 22, que diz assim, ó: mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em todo submissa ao seu marido. Marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que se santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a si, pois a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela, cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis por que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro Cristo à igreja, não, não obstante vós, cada um de por si também, ame a própria esposa como a si mesmo. Esposa respeite ao marido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus aqui está falando para nós: ei, como ame a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja, como Cristo ama nós. Mulher, ame também o seu esposo como Cristo. Ele está ensinando, porque nós temos que amar os nossos esposos como Cristo ama nós, como ama a sua igreja. Cristo ama e respeita cada um de nós, assim é nós, mulheres, temos que respeitar. Como que você quer ser respeitado dentro da sua casa se você não faz nada para melhorar? Você entra dentro da tua casa xingando, brigando, gritando. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas mulheres que estão hoje perdendo seus esposos, acha que ela é perfeita, mas não há ninguém perfeito, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Ei, mulher, você não é perfeita. Homem, você também não é perfeito. Cada um tem o seu defeito, mas quando nós temos o amor de Cristo na nossa vida, nós entendemos, porque Jesus nos ensina a respeitar os nossos esposos e o esposo respeitar suas esposas. Quanto casamento sendo destruído porque estão vivendo como num mundo, pensando que trocando de marido todos os dias. Amados, isso não é coisas de cristãos, não é de coisas de pessoas de Deus, porque nós temos que ter amor, como Cristo aqui nos ensina, que Ele
Ama como Cristo amou a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Você, mulher, que tem abusado muitas vezes do seu esposo, tem brigado, tem xingado, tem maltratado, e aí quer que seja tratada bem, mude. Mude hoje, Deus está dizendo: ei mulher, mude o teu caráter, mude a tua atitude, seja uma serva de Deus, uma mulher sábia. A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela derruba a sua casa, ela destrói com suas próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Homens também respeitem suas mulheres, quantos homens abusam das suas mulheres, maltratam, maldiçoam, dizem coisas que ofendem. Não faça isso não, homem, não faça isso, mulher, porque a nossa boca ela serve para abençoar, para amaldiçoar. Quantas vezes você tem amaldiçoado a sua casa, seu esposo, a sua família, seus filhos, lamade condaramanai. E Deus não quer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Leia a palavra de Deus, veja essas mulheres que são grandiosas, que venceram com sabedoria. Elas venceram, salvar que nem Esther salvou o seu povo, salvou a sua própria vida e seu povo com sabedoria, porque Deus deu sabedoria a ela. Abigail também. O homem, o esposo dela, era um homem ruim, um homem mau. A palavra de Deus fala que ele era alcoólatra, ele era ruim. Talvez ele maltratava ela, mas ela tratava ele bem, com carinho, com amor. E tanto que Deus fez ela, depois Deus tirou a própria vida dele porque ele era ruim, não queria mudar. Deus então fez com que ela casasse com Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Leia a palavra, veja. Aí ela ficou lá como rainha de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus faz as coisas certas na nossa vida quando nós temos direção de Deus, quando nós temos Deus na nossa vida. Deus cuida, guarda da nossa vida, não importa como você vive, mas Deus vai dar um jeito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que você tem feito, ei mulher, você que está ouvindo hoje, tem muitas mulheres que têm sido ruim demais, que não têm obedecido a palavra de Deus, que quer fazer da forma que ela quer, do jeito que ela quer, e assim tem destruído a sua casa, tem destruído o seu casamento, o casamento que Deus deu para você, colocou. Muitos oraram, pediram para Deus o seu esposo, Deus deu o seu esposo, os seus filhos, e hoje você abandonou, hoje você largou deles por causa que você acha que eles são defeitos. Mas e você? Você já parou para pensar? Ei, olhe para dentro de você. Você é perfeita. Você não tem defeito. Muitas vezes nós pensamos que só nosso esposo tem defeito, só ele é ruim, ele que é um bicho ruim da casa. Mas muitas vezes, amada, somos nós que não sabemos, não damos valor para aquilo que Deus deu. Quanto tempo, quantas vezes, amado, eu achei que só o meu ex-marido tinha defeito, só ele tinha defeito, mas quando eu comecei a pensar e olhar para dentro de mim e comecei a orar, pedir para Deus me mostrar, Deus começou a mostrar os meus defeitos, mostrar os meus erros, minha atitude. Então eu comecei a mudar de atitude, mudar o meu jeito de ser. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me deu a vitória, amados, porque fui uma mulher que soube ter a direção de Deus. Deus mudou a minha história, Deus mudou, transformou a minha vida. Hoje eu dou valor àquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, nas minhas mãos, dos meus filhos, da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo vem de Deus. E você, mulher que não tem dado, quantas mulheres hoje não dão valor para aquilo que tem
tem às vezes a sua casa, melhor esposo, melhor filho, mas não está satisfeita, não está bem, porque se está amargurada, amarga. E hoje Deus quer tratar de você, Deus quer que você mude, que hoje você comece a orar, a buscar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ore a Deus, peça para Ele te mostrar os teus defeitos, os teus erros, que Ele venha te ensinar a você mudar as tuas atitudes, mudar a tua forma, lamade condaramanai, de tratar a tua esposa, os teus filhos, mudar o teu jeito. Amados, nós precisamos mudar, porque não é os outros que têm o defeito, mas somos nós também cheios de defeito. Não há ninguém perfeito nessa terra, todos nós temos defeito, mas nós temos a opção de querer mudar, e quando começa a mudança dentro de nós, aí nós vamos ver a mudança dentro do nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer mudar a tua casa, mudar a tua vida, então comece hoje, pedir para Deus mostrar as tuas falhas, teus erros, muda teus hábitos dentro de casa, trate teu esposo com respeito, com amor. Homem, você também trate sua esposa com carinho, com amor, para que você venha ser respeitada, ter valor dentro da tua casa. Como que você quer ser bem tratada se você maltrata teu esposo, se você amaldiçoa ele, xinga, fala palavrões, nada tá bom para você, tudo que ele faz para você nada tá bom. Mas não é isso que Deus quer, não. Porque Deus, ele criou o casamento, ele que formou famílias, é um projeto de Deus para ser uma família santa, uma família abençoada, para ser uma bênção nas nossas vidas, nosso casamento. Ei, você jovem que está à procura de um esposo, ore a Deus, busque a Deus primeiramente, entregue nas mãos de Deus, não faça nada antes de se casar. Comece a sua vida sentimental na direção de Deus. Hoje as meninas não se respeitam mais, não querem saber, não oram, pega um hoje aqui, outro lá. Não é isso que Deus quer que você faça, amada. Isso traz maldição, você começa uma vida de maldição, porque não é isso o casamento. Deus quer que seja um casamento abençoado, que você comece pedindo a direção dele, porque quando nós começamos um casamento com a direção de Deus, vai ser só um casamento abençoado. O seu lar vai ser abençoado, seus filhos vão ser abençoados. Mas quando nós começamos o nosso casamento tudo errado, tudo vai ser errado, porque nós estamos contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Então, ei, jovem, você que está ouvindo também essa palavra, respeite, comece o seu namoro com respeito, não faça nada antes dos casamentos. Respeite a sua mulher, a sua esposa que vai ser, se você escolheu ela como esposa, para que você tenha uma vida abençoada, para um casamento abençoado. Você vai ver o teu casamento, a tua vida sentimental, espiritual, em todas as áreas, vai ser tudo bênção. Não faça como o mundo aí fora, que todo dia troca de mulher, troca de esposa, troca de esposo, e aí a vida sentimental é uma desgraça, é uma ruindade, é um atraso de vida, porque começam tudo errado, não pede a direção de Deus, porque Deus, ele criou nós para ser uma só carne, amados. E você não vai querer maltratar a tua carne, você não vai querer machucar, e quando você machuca teu esposo, você está machucando você mesmo, porque nós somos uma só carne, a palavra de Deus fala. Então, olhe, mulheres, presta atenção
Deus está falando nesta manhã. Não sou eu que estou falando, mas Deus está me usando, Ramadekondaramanai, porque Deus quer mudar a vida sentimental de muitas mulheres que estão com a vida sentimental destruída, estão infelizes, estão sendo abusadas, sendo maltratada, homens também estão da mesma forma, e não é isso que o Senhor quer. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer te dar o melhor. Uma família abençoada, uma família que é um projeto de Deus, que as pessoas vêm olhar e ver Deus na vida da tua família, na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, que elas vêm olhar como exemplo a tua vida, o teu casamento. É isso que Deus quer, mulher. Então não faça nada sem a direção do Senhor. Mude hoje tua atitude, peça para Deus. Se você não consegue, peça para o Senhor, Ele vai te ajudar a você se mudar, se transformar. Diga: Senhor, transforme a minha vida, tira tudo que é de ruim de mim, tudo aquilo que não presta, mas me ajuda eu ser uma mulher sábia, mulher como Abigail, como Esther, que foram sábias, que venceram, que se tornaram grandes mulheres, porque tinham a direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia nessa palavra, mude hoje a tua vida, transforme o teu lar. Você que ainda está para casar, que você que está procurando ainda seu esposo, ore, você jovem, tanto homem como mulher, orem, jovens, para que Deus venha te dar uma esposa, uma mulher virtuosa, uma mulher que venha te respeitar, que venha te honrar como esposo, como Cristo tem honrado nós como igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer, que nós venha amar nossos esposos, respeitar eles e que eles também nos respeitem. Mas como que você quer se você não se respeita? Aramachuridecandaраmanai. Muitas mulheres não têm se respeitado, não se dão respeito, não se dão valor, e daí querem ser respeitadas pelo seu esposo. Mas se ela não se respeita, ela xinga ele briga com ele, faz as coisas toda errada. Não é isso que Deus quer, não. Olha hoje, olha para dentro de você, reflita nessa palavra. Comece a mudar, transforme antes que você perca, como essa rainha Veste, ela perdeu o seu reinado, perdeu o seu esposo, perdeu tudo. Sabe Deus o que aconteceu? Porque a Bíblia não fala mais dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi proibida de entrar dentro do palácio, de chegar na frente do rei. Ei, mulher, você quer isso para a tua vida? Você quer destruir teu casamento, aquilo que Deus colocou? Não importa como é. Defeito todos os homens têm, e mulheres também têm defeito, mas nós podemos mudar nossos defeitos, podemos sim, orando, buscando a Deus, Ramadekondaramanai, buscando a presença do Senhor, se enchendo. Deus vai dar sabedoria para você, vai te ensinar. Porque tudo vem do Senhor, não adianta você querer fazer das tuas próprias forças. Então peça para Deus nesta manhã. Eu quero orar por você, para que Deus venha te ajudar, venha te dar força, te iluminar, para que você venha vencer todas as coisas ruins que têm acontecido na tua casa, na tua vida sentimental, que Deus venha transformar a tua vida sentimental. Quantas mulheres que estão, pega um marido, não dá certo, vai arrumar outro, não dá certo, porque a tua vida tem sido amaldiçoada por causa dos erros do teu passado, por causa da tua vida, da tua amargura, daquilo que está dentro de ti, de você, da forma, talvez muitas vezes da forma que você foi criada, que você viu a tua mãe, teu pai como eram. Mas Deus pode mudar essa situação, Deus pode mudar essa história da tua vida, você pode fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser, Deus vai mudar. Vai quebrar por terra toda essa maldição que vem lá, hereditária, maldição lá do teu passado, da tua família.
Eu quero orar agora por você. Ore comigo, clame a Deus nesse momento para que Ele venha entrar no teu lar, no teu casamento. Deus maravilhoso, Deus querido, Pai amado. Nesse momento, Senhor, eu oro para essas mulheres, Pai, que têm sido, a vida dela tem sido um sentimental, tem sido amaldiçoada, tem sido estragada, Pai, desde o passado. Mulheres que têm sido abusadas, que têm sido maltratada. Deus muda, Senhor, a história dessa mulher, transforma o caráter dela, transforma as atitudes dela, transforma também a atitude dos homens, Pai, que o Senhor possa abençoar suas vidas sentimental, quebrando toda maldição hereditária, toda maldição que vem lá do passado. Deus, da forma que às vezes os pais foram abusados, foram usados, foram maltratados e eles foram criados vindo isto, e hoje essa maldição cai sobre essas vidas. Mas Deus, em nome de Jesus, quebra toda maldição hereditária, toda maldição sobre essas vidas, transforma. Deus, abre a visão dela, abre a mente, o coração, para que ela possa enxergar seus defeitos, porque nós somos defeituosos, nós temos defeitos, erro, mas nós podemos corrigir em nome de Jesus. Pai, corrige agora essa pessoa, transforma essa vida, transforma esse lar, Pai, não deixe que o inimigo venha destruir essa casa, essa família hoje que está passando por essa tribulação, por essas coisas. Deus, vai de encontro, amado, Aramanai. Toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor, essa família. Deus, essas mulheres hoje que estão sofrendo abuso, que estão sofrendo, Senhor, os homens têm maltratado por causa de vícios, de droga, de coisas, maltratam a sua esposa. Deus, transforma hoje esse homem, transforma hoje essa mulher, Pai, que eles possam ser abençoados, Pai, tira todo o trauma do passado, todas aquelas mulheres que têm traumas lá, que viram seus pais ser abusados, serem maltratados. Em que o Senhor venha tirar, Senhor, isso, que o Senhor possa tratar, Senhor, da vida sentimental dessas pessoas, dessas mulheres, desses homens hoje, Pai, que eles foram abusados, que eles foram maltratados. Tira, Senhor, toda amargura, toda tristeza, tudo aquilo que está oculto dentro do coração dessas pessoas, Pai, que o Senhor possa mudar a vida sentimental de cada um nesta manhã, que o Senhor possa tratar dessas pessoas, Senhor, dá, Senhor, força para elas vencer todo eu, todo orgulho que não deixa, Senhor, que elas venham mudar, mas mostra, Senhor, os seus defeitos, mostra os seus erros, que elas possam corrigir, Pai, enquanto ainda há tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos sempre ainda chance de mudarmos, se nós queremos, Pai. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar nossas vidas, para mudar os nossos sentimentos, mudar, Deus, a nossa forma de pensar. Então toma agora, Senhor, essa mulher, esse homem, transforma esses lar, não deixe que o inimigo venha destruir, Pai, mais esses casamentos, mas abençoa, Senhor, essas vidas, abençoa cada casa, cada lar, cada família, abençoe jovens, dá sabedoria para eles, Pai, começar uma vida sentimental, uma vida abençoada, um casamento que venha ser direcionado a Ti, Pai, que eles sabem, que eles comecem a buscar, orar e pedir a Tua direção, que o Senhor venha ensinar eles, Pai, para que eles venham ter uma vida abençoada, uma vida sentimental abençoada, um casamento abençoado, porque está dentro da Tua vontade, Papai querido, Pai amado. Toma, Senhor, esses jovens agora, toma essas pessoas, Pai, dá sabedoria, dá conhecimento para elas, abençoa, Senhor. Eu te louvo nesta manhã, Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, pelas suas vidas, e eu creio que Deus vai mudar, transformar vidas, assim como o Senhor mudou a história dessas 3 mulheres, Pai. O Senhor vai mudar a história dessas pessoas, e elas ainda vão engrandecer o Teu nome, vão contar testemunho para a honra e glória do Senhor, Pai. Eu creio, eu determino a vida abençoada, sentimental, espiritual, em todas as áreas dessas mulheres e homens, desses jovens, Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente, em nome de Jesus, assim seja. Amém.
família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
Você ouviu o Momento com Deus na Casa de Oração Amor e Graça.